Paz do Senhor, meus queridos e amados irmãos, olá meus amigos. Estamos aqui no nosso canal Vivendo a Palavra mais uma vez, e hoje nós queremos aí trazer um vídeo para os irmãos, completando assim os nossos estudos no livro de Gênesis, né? Hoje nós queremos abordar ali o livro de Gênesis, capítulo 37 até o capítulo 50. E esses capítulos do livro de Gênesis vai tratar da fascinante história de José, né? José, os últimos capítulos do livro de Gênesis vai tratar da história de José. E eu queria dividir a história de José com os irmãos em três fases. Três fases: o José sonhador, o José intérprete e o José conciliador. Amém? Louvado é o nome do Senhor Jesus. Vamos meditar um pouquinho na palavra do Senhor. O José sonhador. O José sonhador, não dá para defender as ações maldosas dos irmãos de José, mas no capítulo 37 de Gênesis, a gente vai olhar José como um mimado, aquele filho mimado, dedo duro, né? Tudo que acontecia com os irmãos ia lá direto contar para o pai Jacó, ia direto falar para Jacó o que havia acontecido. Um menino mimado mesmo, porque era o favorito do seu pai. E como nós já falamos em vídeos passados, tentamos entender o porquê que José era tão favorito, era tão mimado pelo seu pai. Talvez porque, e esse no meu entendimento, olhando para a palavra de Deus, porque quando Jacó casa com ele chega ali na casa dos seus parentes, ele se apaixona por Raquel. E o seu sogro Labão ali, ele vai querer casar com Raquel, mas o seu sogro Labão, ele dá para Jacó a irmã de Raquel, porque era mais velha. Mas Raquel era o amor de Jacó. E quando nasce o primeiro filho dele com a esposa amada, então para ele, no coração dele, José era o seu primogênito, né? Então, o único dos irmãos que recebeu aquela veste, né, cara, descrita como túnica talar, e isso cresce a ira no coração dos irmãos de José. E quando José começa a contar os seus sonhos, que ele aparece em todos os sonhos com uma posição exaltada em relação aos seus irmãos. O fato de Jacó ter repreendido José ali aos 17 anos sugere que ele não tinha humildade. Sugere que ele contava, porque tem maneiras de você falar as coisas, e ele contava se sobressaindo, se achando, se inchando. E aí Jacó o repreende, porque havia uma maneira correta de se falar as coisas. Há uma maneira correta para que a gente fale as coisas, a maneira correta e o momento correto para ser abordado todo e qualquer assunto. Amém? Nós precisamos ter discernimento e sabedoria para saber o momento correto para a gente abordar esses assuntos, a maneira que nós falamos as coisas. Amém? E quando ele fala de maneira errada ali com seus irmãos, no coração dos seus irmãos cresce uma ira contra José. José, não vamos defender os seus irmãos, porque José, por causa dos sonhos e por causa dele ser preferido de Jacó, quando ele vai ao encontro dos seus irmãos batem nele, deixam ele nu, tiram a sua veste, né, a túnica talar, jogam ele num poço,
E essa foi a primeira fase da vida de José. Vendem ele como escravo, ele é vendido como escravo e dado como morto. Dado como morto. Um pai que tem um filho favorito e intriga entre os irmãos leva José a ser encontrado lá no Egito. Leva José a ser encontrado lá no Egito. Agora vemos José na fase de intérprete. Em nenhum momento do capítulo 17, do capítulo 37, o nome de Deus ele foi invocado. Parece nessa parte, nesse capítulo 37, parece que a omissão do nome de Deus reforça a ideia de que José se achava autossuficiente, né? Se achava autossuficiente. Mas depois dele ser traído, depois dele ser vendido, depois dele ser escravo, né? Vendido como escravo por seus irmãos, ele começa a se lembrar do Deus de Abraão, do Deus de Isaac, do Deus de Jacó. Ele começa a se lembrar de Deus. É assim, queridos, que muitas das vezes acontece. Depois que passamos por alguma dificuldade, é que nós começamos a nos lembrar de quem é o nosso Deus, de quem é o nosso Deus. Experiências traumáticas, maus tratos emocionais, físicos e muitas vezes até espirituais fazem com que nós busquemos a Deus. E foi justamente isso que aconteceu no caso de José. O garoto sonhador, em meio às aflições, começa a colocar Deus em primeiro lugar na sua vida, né? A partir do momento que a gente coloca Deus em primeiro lugar, nós vamos nos tornar sábios, porque é isso, Deus é o Pai da sabedoria, e se Ele está em primeiro lugar na nossa vida, Ele nos concede essa sabedoria para que nós possamos aí intervir nos casos nessa vida, falar sobre o que está acontecendo, saber a melhor maneira e a melhor forma de nós abordarmos determinados assuntos. José está agora mais humilde. Essa é a segunda fase do intérprete. Ele está mais humilde, ele fica mais claro, mais calmo. E a partir das declarações que dizem respeito à interpretação dos sonhos dos funcionários de Faraó, ali quando José está preso, ele passa pela casa de Potifar, ele vai preso, né, acusado de algo que ele não cometeu, injustamente, ele vai preso injustamente, e ali ele começa a interpretar os sonhos do copeiro e do padeiro, e quando ele afirma, sabe, irmãos, José vai afirmar que a interpretação não vem dele, a interpretação vem de Deus. Ele dá crédito ao Senhor por toda a revelação, pelo dom que ele tem de revelação. Logo depois, José, honrado com o cargo mais alto do Império Egípcio. Ele é honrado com o cargo mais alto, só tinha Faraó acima dele. José é honrado. Sabe por que José recebe essa honra? Porque ele reconhece e ele não atribui a ele o que ele está fazendo. Ele diz, não, isso é dom de Deus. É Deus quem revela. É Deus quem sabe. É Deus que conhece todas as coisas. Eu sou somente instrumento nas mãos dele. Glórias a Deus. A terceira fase da vida de José a ser abordada é o José conciliador. Agora ele se vê numa posição superior, conforme os seus sonhos que ele teve ali quando ele tinha 17 anos, ele se vê numa posição assim superior a todos os seus irmãos.
e ali ele tem a sua família na sua mão. Mas ao invés de se vingar, agora o José maduro, o José consciente, o José temente a Deus, um José que não é mais autossuficiente, um José que sabe que a sua dependência é totalmente no Senhor, ao invés de se vingar dos seus irmãos, ele tenta se reconciliar com eles. Reconciliar. Uma família doentia passa a ser saudável na presença de Deus. José, após atingir a maturidade, é capaz de ver as mãos de Deus na sua trajetória pessoal. Que Deus nos restaure, assim como restaurou a vida de José. Que Deus possa restaurar o nosso coração, tirar de nós toda a autossuficiência, tirar de nós toda a autossuficiência, para que nós possamos reconhecer que somente Deus é soberano e que tudo que nós temos vem do Senhor. Amém? Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa, o seu ministério, em nome de Jesus, e até a próxima, se o Senhor assim permitir.